Que a paz do Senhor esteja presente na sua vida. Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao programa Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. Estou aqui pela primeira vez em 2015, estamos iniciando o trimestre de 2015. Já tivemos lição domingo passado, estava em viagem, não gravei e agora quero fazer aí um apanhado das duas primeiras lições, os assuntos que envolvem a primeira e a segunda lição, para fazer aí, trazer as questões introdutórias para estudarmos aí sobre os 10 mandamentos. Quero fazer um comentário breve da lição hoje, deixarei o arquivo de slide que já está à disposição tanto no meu arquivo, tanto no meu canal do SlideShare como no meu blog, já divulguei no Face. Você que ainda não curtiu ou não se inscreveu na nossa página do Face, tanto a minha pessoal como da Escola Dominical na Web TV e Escola Dominical na Web TV. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesses canais para que você possa estar recebendo constantemente ou assim que seja postado os vídeos e os comentários. Vamos ver nesta lição que os 10 mandamentos, como é conhecido popularmente, ele foi de fundamental importância na história milenar tanto do povo de Israel como na história da humanidade, servindo como um resumo, como um balizamento, um regramento para o comportamento do ser humano, abrangendo várias áreas da vida civil, bem como da vida religiosa. Vamos ver que a origem desses mandamentos foi a libertação do povo de Israel da casa da escravidão, como diz o texto bíblico, ou seja, do Egito. Quando eles ali estavam oprimidos, clamaram e Deus, ouvindo, desceu e libertou a esse povo. Então nós não podemos ignorar essa origem dos 10 mandamentos. Qual foi a sua origem? Porque nós vamos ver que está relacionado, ou seja, os 10 mandamentos estão relacionados com essa origem da libertação da escravidão. Porque os 10 mandamentos vai trazer aí um regramento, orientações, instruções para coibir que as práticas de opressão, de escravidão, de desumanização não mais aconteça no meio do povo de Israel. Vamos ver que isso vai vir a acontecer, mas os 10 mandamentos, o regramento vai servir para coibir, atenuar as consequências dessas práticas. Vamos ver também que Jesus fez uma releitura desses 10 mandamentos. Vamos ver que ele cita não na sua íntegra, mas ele traz uma nova interpretação. Ou seja, ele traz uma interpretação diferente da qual os líderes religiosos e a prática comum eles tinham no momento em que ele esteve aqui conosco. Então nós vamos ver que Jesus traz uma grande lição, onde nós vemos quais são os critérios para a análise do mandamento, onde ele apresenta a vontade de Deus como a prioridade. E não podemos deixar de comentar também que os 10 mandamentos, a Torá, a lei, como vamos ver mais à frente, a lei de Deus, as orientações prescritivas bíblicas, elas não podem ser ignoradas. Se bem interpretadas, elas servem para também regrar o comportamento da sociedade nos dias atuais. Primeira parte desta lição, eu coloco o título Questões Introdutórias. 10 mandamentos, questões introdutórias. Algumas questões importantes que nós poderemos abordar aqui. Como eu disse na introdução, a origem dos 10 mandamentos foi a libertação do povo de Israel da casa da escravidão. Nós vamos ver que foi na sequência, assim que o povo de Israel saiu do Egito, na peregrinação no deserto. Imagine aquela multidão de pessoas com várias clãs, várias tribos, entrando no deserto, um local onde não tinha infraestrutura adequada para aquele povo viver, e também queriam coabitar em tendas, não tinham uma infraestrutura fixa, eram seminômades, estavam mudando constantemente, convivendo com várias famílias ao mesmo tempo. Essa relação não poderia ser deixada
ao esmo, ou seja, sem uma orientação, sem uma regra, sem uma norma. Por isso a importância dos mandamentos, como também da lei, para orientar o povo no seu comportamento, no seu relacionamento com Deus e também no relacionamento na horizontal, com a comunidade, com o próximo. Por isso a necessidade, a exigência natural de um regramento, de uma norma, de uma regra para o comportamento e a conduta das pessoas naquele local. E nós vamos ver que esses mandamentos têm a ver com a vida que eles viviam no Egito, ou a vida da escravidão. A libertação de um povo oprimido, que estava sendo desumanizado, explorado, oprimido pelo império dominante, que era o Império Egípcio. Então nós vemos aí essa orientação, essa prescrição divina para nortear o comportamento das pessoas, para que eles não voltassem àquelas práticas e que o ser humano não viesse a oprimir novamente o ser humano dentro do seu próprio povo. Isso servindo para qualquer sociedade, não somente para o israelita. Mas nós vemos nesse momento especial do nascimento desse comportamento. Se nós olharmos depois, ao estudarmos os 10 mandamentos, conforme é apresentado na revista, vamos ver que cada tópico está relacionado com a questão social, com a maneira, com o ambiente cultural, religioso, político em que estava envolvida aquela sociedade. Nós vemos que hoje tratamos de forma genérica, mas tinha uma aplicação específica para o povo no momento que ele estava vivendo. Para os nossos dias, precisamos fazer uma contextualização, atualização. Mas nós vamos ver que o contexto, o ambiente daquele povo, numa sociedade tribal e depois na monarquia, é bem diferente do ambiente que nós vivemos hoje, mas que pode ser contextualizado. Para se fazer um decreto, uma lei, é preciso autoridade. E esse Deus Criador, que ouviu o clamor do povo e se fez libertador, ele faz uso dessa autoridade como libertador desse povo para decretar ou declarar qual é a sua vontade no comportamento desse povo. Isso é muito importante para nós entendermos a instituição dos 10 mandamentos, ou do regramento, da lei, da aliança que foi feita a Deus com esse povo, na condução do comportamento desse povo para com esse Deus, que é o Deus único, e para o comportamento em sociedade. O Deus que ouviu o clamor do povo sabia que esse clamor, por trás dele havia angústias, e dessas angústias, causas que provocaram essas angústias. Por isso, ao sair do Egito, ao libertá-los, a necessidade, como eu já disse, então, desse regramento, de preceitos, de normas para o comportamento desse povo, para que as causas que provocavam a angústia nesse povo fossem coibidas por meio destas leis, desses mandamentos, e o povo pudesse fazer ou praticar aquilo que era a vontade de Deus no meio daquela sociedade. Um povo que soubesse se comportar e que pudesse privilegiar a boa convivência, a união, o amor entre essa comunidade. Eu deixo no meu arquivo de slide todo esse histórico das 10 palavras, que inicialmente é o termo utilizado. Vemos que só em Êxodo e Deuteronômio que tem esse termo 10 palavras. Vamos ver que depois são tratados essa questão dos mandamentos como a lei, confunde-se com a lei de Moisés, com o Pentateuco, que é a própria lei. Não vou comentar aqui também, tem ali os arquivos, você pode consultar. E o que nós vamos ver na sequência é como que foi tratado esses 10 mandamentos no Novo Testamento. Então, aconselho que você baixe o arquivo de slide, você estude ali. Eu quero trazer aqui simplesmente uma síntese da lição. O ser humano necessita de regras para ter uma vida em comunidade. Devemos preservar as normas deixadas por Deus para o bem da humanidade. Como aplicação prática deste primeiro tópico, é essa necessidade que todo ser humano tem de regras. Todos nós precisamos e almejamos muitas vezes que existam regras, normas para conduzir o nosso comportamento. O ser humano tem uma tendência a agir de forma inadequada se não tiver uma norma.
como um nome de trânsito, por exemplo. Se não tiver algo coibindo, as pessoas acabam transgredindo uma velocidade normal, cruzamentos e assim por diante. Todos nós temos uma tendência a transgredirmos ou irmos além do nosso direito em relação ao próximo. Então as leis servem para nos ajudar nesse comportamento. E todo ser humano, em qualquer sociedade, onde tem mais de uma pessoa, é necessário que haja um regramento, orientações, prescrições para um bom convívio. No caso de Jesus, provavelmente já existiam os chamados 603 mandamentos ou 613 preceitos judaicos. Ou seja, a lei, iniciando as primeiras leis, depois foi se ampliando esse regramento, até a época de Jesus, um judaísmo já mais tardio, nós vemos que os rabinos, os escribas, os fariseus, que já existiam, eles começaram a radicalizar, a aumentar cada vez mais essas regras, acima do necessário. Então temos aí as 613, 365 proibições, uma para cada dia do ano, e 248 mandamentos, segundo os rabinos, um para cada membro do corpo humano. Coloco aí a citação no meu arquivo de slide também, que faz essa afirmação. Então nós vemos que era lei demais, é muita coisa, inacessível para a comunidade cumprir tudo aquilo, é um cuidado muito grande. Quando uma das coisas interessantes, que quando estavam discutindo sobre essa questão da ampliação da lei, o que podia ser cuidado, existe alguns comentaristas que dizem que os rabinos discutiam até se no sábado se era permitido fazer o trabalho de adoçar um chá, por exemplo. Esse trabalho era possível ou não no sábado, para ver tamanho extremismo que essas pessoas passaram a ter uma religiosidade acima do normal, portanto prejudicial. Mateus 11, 28 a 30 é um texto que muitas vezes é mal interpretado. Nós vemos o texto onde que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, deixai o vosso fardo que é pesado, e assim por diante. Jesus apresenta um fardo leve. Que fardo era esse? Nós usamos muitas vezes nas pregações, fazemos uma aplicação diferenciada, mas Jesus ali estava falando do fardo da lei. Essa lei, esses preceitos que eram impostos sobre os religiosos da época, que estava além do necessário. Então Jesus está dizendo: esse fardo que estão colocando sobre vocês é pesado, largue isso, porque isso não garante a vossa salvação. Venha, que o meu fardo é leve. Eu não vou impor sobre vocês essas leis desnecessárias, porque não vão implicar em salvação e nem na melhoria de vida do ser humano e da humanidade. Então Jesus ali critica esse fardo imposto sobre esses preceitos dessa lei judaica que ela colocada sobre as pessoas na sua época. Nós vemos que Jesus focava o que era principal: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eu deixo no meu arquivo de slide para você consultar a ratificação desse fardo, alguns textos bíblicos para você consultar, do fardo dos fariseus, dos escribas que era imposto, os fariseus que entendiam e chamavam o povo de ignorante, o povo que não podia entender, de maldito, porque desconheciam esta lei e não respeitavam como deveria. Essa imposição que era posto acima do necessário, como nós vimos Jesus questionando como um fardo pesado. Mateus 19, do verso 16 a seguir, nós vemos um evento importante, onde o jovem rico, aquele jovem religioso, que cumpria os mandamentos, ele questiona Jesus que era preciso para ter a vida eterna. Jesus fala: cumpre os mandamentos. Ele pergunta: quais? E Jesus começa a citar. Ele não cita todos os 10 mandamentos, ele faz uma citação ali de alguns, que fazem parte dos que nós chamamos aí de 10 mandamentos. Ele diz, e o jovem diz que praticava já esses mandamentos. Aí Jesus então pede para ele: vende tudo que tem, que eu sabia que tinha bens, entrega aos pobres, porque ele estava enfatizando que não é simplesmente cumprir a lei voltado para as coisas de Deus, e ao mesmo tempo dizendo que não estava cumprindo, porque ele não estava trabalhando em favor do próximo, mas em favor de si mesmo, acumulando bens.
E aí nós vemos a dificuldade daquele jovem seguir Jesus. Ele não pôde desprender-se dos seus bens. Então Jesus está aí trazendo esclarecimento do que é importante verdadeiramente no sentido de fazer a vontade de Deus. Não simplesmente uma questão teórica ou além daquilo que já era fundamental, básico, as pessoas acrescentarem muito mais e esquecer do essencial, que era o amor ao próximo. E temos outras citações que deixo aí no arquivo de slide também, quando os fariseus, escribas, questionam Jesus sobre qual era o principal dos mandamentos. Nós vemos que eles estavam com a intenção de encontrar algo na fala de Jesus que pudesse comprometer. E vemos a resposta de Jesus. Ele resume praticamente em dois, que acabam sendo unidos em uma coisa só. O mandamento, os 10 mandamentos, toda a lei, ele traz, porque vemos que Jesus não fica citando os 10 mandamentos, mas coloca as orientações divinas como um todo. Ele resume tudo, a questão da orientação da lei, da Torá, dos 10 mandamentos, em uma orientação única para o povo. Ele diz o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então nós vemos que Jesus está dizendo que toda a lei e os profetas, ou seja, tudo o que foi escrito no Antigo Testamento como orientação sobre a vontade de Deus, sobre o comportamento, a atitude dos seres humanos, ele diz que resume nesses 2, ou seja, o que importa é como você se relaciona com Deus e como você relaciona com o próximo, ou seja, não fazer para o próximo aquilo que você não quer para si mesmo, respeitar. Nós vamos ver que os mandamentos se resumem nisso. Se você ama a Deus, adora a Deus como o único Deus verdadeiro, reconhece, é grato a Deus por tudo que Ele faz, e você trata com respeito o teu próximo, respeita o direito do próximo, e você não procura fazer o mal para o próximo, tudo se resume nisso. Jesus faz aí uma síntese de tudo e diz que isso é o essencial. Tudo se resume nisso. Essa afirmação, para mim, é a essência de toda a lição, aonde se resume qual é o critério para avaliar os mandamentos de Deus. Nós vemos aí Jesus dizendo qual que é o critério para julgar os mandamentos: a vontade de Deus, o amor de Deus. Então nós vemos esse critério. Deixa aí também para você a citação de Marcos 7,15 como exemplo de Jesus superando algumas das regras dos escribas e fariseus, como a regra da alimentação, as prescrições judaicas com relação à alimentação. Jesus dizendo que o que contamina o homem é o que sai de dentro para fora e não o que entra no corpo do ser humano. Então vemos um conceito interessantíssimo que vai quebrar, vamos dizer assim, entre aspas, todo esse conceito dos judeus em relação a esses cuidados extremos, em relação ao comportamento, às regras que foram acrescidas desnecessariamente, como nós vemos nesse relacionamento, nessa fala, nesse discurso de Jesus, esse debate com os escribas e os fariseus. Outra figura que não podemos deixar de mencionar no Novo Testamento é a figura do apóstolo Paulo, que se converteu do farisaísmo para o cristianismo, e ele aponta Jesus como cumpridor de toda a lei, pelo comportamento perfeito de Jesus como cumpridor da lei. E nós vemos, eu deixo citações para você no arquivo de slide, procure aí no meu blog, algumas citações que ele usa ainda a lei, ele não ignora a lei, mas ele usa a lei na sua função pedagógica e instrumental para conduzir o comportamento dos seres humanos e para conduzir também até Cristo, uma forma que leva o ser humano a reconhecer as suas falhas, sua dependência e a necessidade do sacrifício de Cristo, da pessoa de Cristo, para a salvação do ser humano. Cristo como cumpridor da lei, e ele não ignora, mas sim usa a lei na sua função pedagógica e instrumental para conduzir as pessoas até Cristo, ao reconhecimento da sua condição de pecador, rendendo-se então a Cristo, a Deus, para a salvação de sua alma.
Nós vemos nessa lição 3 pontos que eu considero importantes. A origem dos mandamentos, dos preceitos, que orienta a conduta do povo, que surge do ambiente de libertação de um povo escravo, da casa da escravidão do Egito, ou seja, a partir da libertação de uma prática desumanizadora, opressora, nós vemos que surgem regras para que isso não volte a acontecer. Então nós vemos que há o livramento e esse Deus libertador que toma autoridade sobre si, o Deus criador que se torna libertador, o Deus que age na história, liberta esse povo que clamou, e ele ouviu, e ele desceu, e ele viu a angústia, as causas da angústia. Então ele traz um regramento, os preceitos, para quê? Para coibir, para que essa prática não volte a acontecer no meio do povo, tanto no povo de Israel e posteriormente nas nações que avizinham Israel e atualmente para a nossa sociedade, a nossa comunidade. E também nós vimos como Jesus faz uma interpretação da lei, agora ampliada de forma excessiva nos 603 preceitos judaicos, onde nós vemos que existia uma radicalização nas exigências no comportamento do ser humano, algo que Deus não pediu, o ser humano colocando algo mais, como acontece também nos nossos dias, pessoas que querem colocar aquilo que nem Deus está pedindo, e exige das pessoas como se fosse uma santidade. E nós vemos que Jesus tratou isso como ignorância, ou como um comportamento, mas que por trás dessa ignorância, entre aspas, estava as intenções dessas pessoas e atender os seus interesses, como tenho falado sempre nas minhas aulas. Então nós vemos que tinha algo por trás de tudo isso. E acima de tudo, entendemos que esses preceitos, eles servem para os nossos dias. Agora, tratando de uma forma genérica, para conduzir o comportamento, a vida em comunidade, que o ser humano não tem como viver em sociedade e comunidade sem um regramento, sem orientações nesse comportamento, com relação a Deus, com relação ao próximo. Espero que tenha ajudado você com esses comentários, com o arquivo de slide, para que você possa desenvolver bem a sua aula. Até o próximo vídeo e que Deus continue abençoando você e a sua família. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso